E vamos voltar então ao debate. O Water World Forum for Life está a ser emitido a partir então do lago artificial aqui do Alqueva, em pleno coração do Alentejo. Esta foi sempre uma terra de gente que sabe lutar contra as adversidades para poder sobreviver. Mas a luta tem vindo a ser mais difícil para a região. Segundo investigadores, o Alentejo e o Algarve são as duas regiões portuguesas que mais poderão vir a sofrer com as alterações climáticas. Há o risco da subida da temperatura das águas e das zonas costeiras. E há também o risco da falta de água doce e das chuvas para o resto do território. Segundo Luís Dias, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o nível de armazenamento de água das barragens tem vindo a diminuir. No entanto, o avanço da tecnologia também pode ajudar um menor desperdício. As palavras de ordem serão então equilíbrio, prevenção e sustentabilidade. Para debater o tema Alentejo no compromisso para a sustentabilidade ambiental, dou as boas-vindas a 4 presidentes. Hugo Hilário, da Comunidade Intermunicipal Alto Alentejo, Paulo Arsénio, vice-presidente da Comunidade Intermunicipal Baixo Alentejo, Carlos Pinto Sá, presidente da Comunidade Intermunicipal Alentejo Centro e Francisco Narciso, presidente do Conselho de Administração das Águas Públicas do Alentejo. A moderação fica a cargo da belíssima Cristina Esteves. Muito obrigada, São Catarina. teus, salve seja. Obrigada, Catarina. Vamos à conversa, porque também não há muito tempo e haveria muito para dizer. Portanto, vamos arrancar já. Hugo Hilário, Alentejo no compromisso para a sustentabilidade ambiental. O que é que tem sido feito em prol da sustentabilidade e como equilibrar exatamente este ambiente fantástico, mas simultaneamente com várias solicitações que muitas vezes é difícil fazer a gestão do equilíbrio? Bom, em primeiro lugar, se me permite, a Cristina, e é tão bom revê-la, dar os parabéns aqui à organização, ao Presidente da Câmara de Reguengos e ao meu amigo José Calixto, à The Race. É sempre um prazer nós conseguirmos atrair para o nosso território eventos desta dimensão e cuja temática esta é hoje mais do que obrigatória. Entendemos nós que, apesar das questões e das temáticas da sustentabilidade serem motivo de agenda, hoje são mais do que questões obrigatórias. E, portanto, aquilo que temos feito a nível da comunidade intermunicipal do Alto Alentejo é, sob o ponto de vista da concertação dos esforços, tentarmos unir aqueles que são os agentes locais na definição de uma estratégia comum. Por vezes, ou melhor, nos dias de hoje todos nós estamos atentos, ou quase todos, às questões da sustentabilidade, à eficiência energética, às alterações climáticas, mas muitas das vezes os agentes percorrem o seu percurso cada um por si. Nós desde 2003, 2004 tentámos antecipar isso pela promoção da criação da Agência Regional de Energia e Ambiente do Alentejo, a Ariana Tejo, que tem feito um trabalho exemplar nestas e noutras temáticas. Temos, obviamente, também regulado e monitorizado aquele que é o pacto dos autarcas, o compromisso de promover a sustentabilidade ambiental e, portanto, aquilo que entendemos hoje é que dentro da comunidade intermunicipal da Ariana Tejo e também do Instituto Politécnico de Porto Alegre, os 3 agentes mais importantes no que diz respeito à definição da estratégia destas temáticas, tentámos de alguma forma concertar quer as mensagens, quer aquelas que são as práticas que podemos implementar. Nesta CIM do Alto Alentejo, hoje tenho que realçar aqui 2 investimentos que são preponderantes e diferenciadores. Sim. E quais são? No que a isto também dizem respeito. Um é, obviamente, a barragem do Pisão, os FIIs múltiplos do Pisão, com tudo o que essa temática acarreta, quer em termos da sustentabilidade ambiental, do regadio, da eficiência energética na central energética que vai ter, na promoção turística, obviamente também, e o outro, por motivos daquela que é a prática europeia hoje na gestão de redes de águas em baixa, a criação de uma empresa de águas para a gestão dessas redes, que por necessidade de agregação, por necessidade de termos algum
efeito de escala, também e obviamente para podermos promover a sustentabilidade das nossas redes, com a redução efetiva das perdas, unimos 10 municípios dos 15, porque alguns deles já tinham a baixa concessionada, e criamos assim uma empresa municipal, só com capitais dos municípios, para aí também podermos dar o nosso contributo em termos de sustentabilidade. E, portanto, em traços gerais é isto. O nosso Politécnico de Porto Alegre também tem um centro de investigação que valoriza para as questões da sustentabilidade ambiental. Vamos seguindo o nosso percurso. Eu só queria realçar aquilo que disse no início. É tão ou mais importante neste momento concertar esforços do que todos os dias tentarmos implementar medidas, por mais que elas sejam sempre importantes. E há que sensibilizar, não é? Há que sensibilizar as comunidades e há que haver responsabilização individual e coletiva. Paulo Arsénio e o Baixo Alentejo. Bom, muito boa tarde. Começo por cumprimentar o nosso anfitrião, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, cumprimentar os meus 3 companheiros de painel, cumprimentar a Cristina e cumprimentar todos os presentes. Bom, o paradigma do Baixo Alentejo mudou substancialmente com o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. De facto, o território mudou em termos da sua fisionomia, até do ponto de vista morfológico, territorial, agrícola, turístico. É por isso que é um empreendimento também de fins múltiplos. E deixámos de ter, em muitos dos nossos municípios, aquele problema que tínhamos há 10, 12, 15 anos atrás, que era muitas vezes abrirmos as torneiras no verão e não termos água, digamos, para consumo doméstico em muitos dos nossos municípios durante partes significativas do ano. Portanto, a situação nessa vertente alterou-se substancialmente nos últimos anos. Desse ponto de vista, alterou-se para um paradigma mais favorável para a população, e há de facto aqui uma alteração substancial daquela que é a qualidade de vida em função, digamos, da água na torneira, que é aquele bem elementar não faltar. Mas a Catarina Furtado, quando lançou aqui a nossa discussão, na intervenção que fez, teve um ponto que é, de facto, a chave da questão da água para os próximos anos, se calhar por algumas décadas, que é a questão de termos o menor desperdício possível de água. O menor desperdício possível de água e manter a melhor qualidade possível dentro dessa mesma água. Isto é, a água não deixa de ser um elemento absolutamente estruturante e valioso, enfim, em todo o mundo, mas particularmente no Alentejo, no seu todo. Aliás, em termos de alterações climáticas, as regiões do país que estão, digamos, na linha mais alaranjada... Alentejo e Algarve. Alentejo e Algarve, precisamente, e, portanto, não nos podemos distrair neste momento pelo facto de termos água de Alqueva, que chega com regularidade à nossa agricultura e que chega com regularidade às nossas torneiras, à casa de cada um, ao consumo doméstico de cada um. Não podemos pensar, apesar de tudo, que a água passou a ser um bem infinito e um bem que deixou de ser precioso e que deixou de ser escasso. E é preciso não nos esquecermos que, a nível nacional, de acordo com os dados da ERSAR, foram desperdiçados de água para consumo, num espaço de um ano, mais de 172 milhões de metros cúbicos. Portanto, é muita água desperdiçada. É muito complicado, continua a ser muita água desperdiçada, demasiada água desperdiçada para aquela que é a necessidade do país e das nossas regiões. E, portanto, as comunidades intermunicipais, juntamente com as águas públicas do Alentejo e os municípios individualmente, embora aí, como disse o Presidente Hugo Hilário, e muito bem, a escala seja substancialmente mais difícil, porque estamos a falar de escalas muito pequeninas, na maior parte dos concelhos do Alentejo, tem de haver um esforço conjunto para reduzir, digamos, o valor da água não faturada. A água não faturada subentende-se tecnicamente pela água que entra na rede e aquela que é distribuída depois em baixa aos consumidores, e também numa renovação substancial que tem de ser feita nos próximos anos nas várias redes de distribuição de água em baixa. É uma questão, esta última, complexa, envolve financiamentos muito elevados e aos quais, em termos de capacidade individual dos municípios, é muito difícil aceder. Tem de ser por via de agregações várias. Nós, no caso concreto de Beja, na questão da água, temos uma empresa municipal, é a única empresa municipal, de resto, que temos em Beja, é a MAS, Empresa Municipal de Águas e Saneamento. Temos feito um esforço significativo com alguns bons resultados nessa matéria. Posso dizer que a água não faturada, isto é, aquela que entra na rede e depois que é distribuída aos consumidores, a média nacional de desperdício anda nos 30%, a média do Alentejo nos 40%, em Beja estamos em 19,8%. Portanto, há uma cada vez menor perda de água. Isso corresponde a quantos metros cúbicos? Bom, a empresa distribui 5.500 metros cúbicos por dia, a perda exata, enfim, é depois fazer, é 20% de 5.500 metros cúbicos por dia.
Portanto, esse é o valor. Mas esse tem de ser o esforço. Não desperdiçar água, manter qualidade de água e haver financiamento para que as redes em baixa se remodelem significativamente para valorizarmos cada vez mais este bem tão precioso no Alentejo, que é a água. Claro. É fundamental para tudo. Turismo, agricultura, enfim, e todas as atividades que podem mudar a região e que estão a transformar a região, estão a passar pela boa utilização da água. E agora, quanto ao Alentejo Centro, o que é que tem sido feito e quais são as perspectivas? Permita-me antes que saúde naturalmente a iniciativa, saúde o meu colega de Reguengos que está aqui presente. Dizer que, antes de mais, situar aqui o problema. Nós temos um problema de água no mundo inteiro. Não há vida sem água, como aliás está aqui dito, e é um problema que se coloca para o futuro da humanidade. E por isso a ONU definiu, e bem, a água como um direito humano. E é deste ponto de vista que nós nos colocamos. A água tem que ser encarada como um direito humano, ou seja, tem que haver acesso à água para todos os seres humanos, e isso é algo que temos que garantir e temos procurado garantir no Alentejo, no país, naturalmente, mas que não é fácil. Por exemplo, aqui no Alentejo, prevê-se que as alterações climáticas possam vir a reduzir os recursos hídricos entre 28% e 40% nas próximas décadas, o que é extraordinariamente elevado. E, portanto, temos que pensar o futuro agora. E convém perceber qual é a estrutura de distribuição da água. E é bom dizer que aqui no Alentejo, mas também um pouco no país, a estrutura de gasto de água é mais ou menos este. A agricultura gasta entre 70% a 80%, o consumo doméstico andará na ordem dos 10% a 15%, e aqui estão incluídos, por exemplo, os usos industriais, turísticos e outro tipo de usos, não apenas o consumo doméstico, e portanto, se queremos pensar no futuro, temos que olhar todas as atividades, em particular aquela atividade a agricultura. que tem um gasto maior. Sim, e como é que se pode exatamente olhar para a agricultura de modo a que seja mais eficiente a nível hídrico? Vai exatamente por aí, ou seja, encontrar sistemas de produção que sejam adequados a esta perspectiva de perda de recursos hídricos e, portanto, a capacidade de termos recursos de produção que, sendo eficientes, possam poupar água e, agora, naturalmente, em termos do abastecimento, garantir que todas as populações têm acesso à água. Isso implica, como aliás já foi dito, neste momento, uma prioridade para os investimentos nas redes em baixa. Eu diria que há aqui uma diferença que é fundamental decidir. O desperdício de água não pode ser confundido com a água não faturada. Nós temos muita água não faturada que não é desperdiçada, é usada, por exemplo, no espaço público, na regra do espaço público, por aí fora, e portanto temos que fazer essa distinção, mas temos de facto desperdício que pode ser melhorado. Mas eu diria que o fundamental aqui é a necessidade do investimento da rede em baixa. Nós temos ainda muitos sistemas que são sistemas unitários, é necessário fazer... Quando falamos de investimentos, estamos a falar de que montantes necessários? Há ideia? Estimativas? Há já alguns dados, por exemplo, para o Concelho de Évora estimamos que são necessários investimentos na ordem dos 20 milhões de euros, para o Alentejo Central provavelmente andará numa verba entre os 70 e os 80 milhões de euros para... E onde é que se irá buscar esses recursos? Não é possível. Porque as autarquias, per si, não têm capacidade financeira para isso. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre fundos da União Europeia, fundos do país e, naturalmente, fundos das autarquias. E, portanto, no próximo PRR, na próxima quadro plurianual 2030, é fundamental que esta questão seja equacionada e que haja disponibilidade de verbas neste sentido. Eu julgo que se está a trabalhar, estamos, aliás, todos a trabalhar nesse sentido, e é fundamental que esses investimentos possam avançar. E Francisco Narciso, falou-se na agricultura e falando da água no seu todo, e tendo em conta que a agricultura absorve mais de 70% do consumo de água, eu pergunto-lhe se as contas estão todas em dia por parte dos agricultores. Se as contas estão todas em dia, quais são as vicissitudes e constrangimentos que têm existido nessa área, ou não existem? Também queria aproveitar, se me permite, para agradecer mais uma vez o convite, também felicitar, na pessoa do Presidente da Câmara Municipal de Reguengos, uma iniciativa desta dimensão, porque de facto discutir a água, para nós que estamos no setor há muitos anos, de facto é de uma grande oportunidade, porque de facto é um dos principais riscos globais que atravessamos.
Portanto, a nossa intervenção, importa aqui também circunscrever, o nosso foco resultou da agregação do conjunto de vontades dos municípios, há 10 anos atrás, porque esta parte do território precisava de uma intervenção estrutural, à semelhança de outras zonas do nosso território. Ainda mais com o desafio das alterações climáticas, que já se antecipavam, quer dizer, este é um território historicamente associado a conviver com a situação de seca, não é? Portanto, apesar de tudo, quer dizer, empreendimentos como estes permitiram alterar de forma significativa e hoje temos um panorama de facto completamente diferente ao nível da segurança hídrica, segurança do abastecimento público às populações e também às atividades económicas e ao lazer. Portanto, da nossa parte, quer dizer, temos criado, para além da parceria resultante entre o Estado e os municípios, foi também uma parceria com o setor agrícola, que é uma situação por vezes singular, fala-se muito às vezes nos conflitos de usos da água. Aqui tem havido uma parceria desde a primeira hora, porque de facto nós integramos, interligamos os próprios sistemas. Para quê? Para de facto minimizar os encargos junto das populações, tiramos partido das albufeiras que já existiram. E o que é que isso permite? Permite que de facto hoje o território tenha um nível de segurança hídrica no que toca ao consumo para abastecimento humano, que é disso que é a nossa responsabilidade, sim, bastante elevado e que de facto é comparável, digamos, com outras regiões do país, com uma única exceção, que é fundamentalmente ali no Baixo Alentejo, porque está dependente de uma interligação de facto com uma albufeira que ainda não está ligada. Sim. Mas o bem é finito e eu pergunto-lhe, sendo esta, apesar da água existente por causa do Alqueva, mas eu pergunto-lhe se não há constrangimentos no abastecimento em alturas mais secas. Por exemplo, o Alqueva no ano passado, como nós bem sabemos, esteve com a cota mais baixa desde 2004, sensivelmente. Portanto, há constrangimentos, poderão vir a existir constrangimentos ao nível do abastecimento e tudo? O que é que acha? No que toca ao nosso sistema, no que toca ao abastecimento de água, só para termos a noção, 50% da origem é superficial, 50% é subterrânea, nos 20 municípios, concelhos que nós servimos. E dessas, 50% daquilo que é superficial, 50% tem a ver com as escorrências das próprias albufeiras e só os outros 50%, ou seja, 25%, advêm de Alqueva. Ou seja, há aqui uma distribuição, digamos, uma carteira diversificada em termos de origens, que é também aquilo que agora queremos aprofundar. E aprofundar como? Nomeadamente com a água para reutilização, que é uma fonte fundamental também, que tem que fazer parte da nossa carteira, mas a principal origem, conforme os presidentes já falaram, é também a eficiência e a contenção de usos. Porque, de facto, aqui temos a sensação um bocadinho enganadora que a água é abundante num território em que ela sempre foi escassa. Portanto, isso não pode traduzir para as populações qualquer sinal de excesso. E nós, por vezes, temos esses sinais e temos interagido com os municípios no sentido, de facto, alertar para essas situações para os corrigir. Assim como, por exemplo, temos feito intervenções muito relevantes também na melhoria das massas de água. Mais uma vez, em articulação também com os municípios, em articulação também com as entidades gestoras de empreendimentos agrícolas, porque de facto, quer dizer, um desafio como este, um desafio de secular, não é? Só se vai, digamos, combater, só se vai ultrapassar com a conjugação de esforços de claro. Todos. E agora, Hugo Hilário, vem o Plano de Recuperação e Resiliência, que tem um foco realmente nas questões ambientais. O que é que se pode esperar para esta região? Qual é o retorno que poderá ter? Bom, nós, no que diz respeito ao Alto Alentejo, neste momento aquilo que nos temos que sentir por já é de alguma forma privilegiados, porque um investimento de cerca de 170 milhões de euros, que é a barragem do Pisão, os fins múltiplos do Pisão, é um desejo das populações do Alto Alentejo há décadas. E finalmente vai ser executado, já tem os projetos em curso e está aprovado no Plano de Recuperação e Resiliência e, portanto, vai ser efetivamente uma realidade. Sob o ponto de vista daquilo que falámos da importância do investimento das redes em baixa, das redes em alta e por aí fora, a agregação neste momento já nos permite isso em alguns territórios. A criação desta empresa intermunicipal das águas no Alto Alentejo é reflexo exatamente disso.
Sem essa agregação, nós não teríamos qualquer recurso a financiamento estrutural ou comunitário, e neste momento já entraram cerca de 6 milhões de euros no Alto Alentejo para investimentos na reabilitação e reformulação de redes em baixa ou na monitorização e reparação das perdas. E, portanto, já há instrumentos hoje que nos permitem, de alguma forma, tornar as nossas comunidades mais sustentáveis ao nível daquela que é a prioridade na proteção da água. E, portanto, a missão, eu entendo que a nossa missão enquanto autarcas e enquanto presidentes de CIM tem que ser, obviamente, aquela que é de providenciar o acesso ao abastecimento, ao saneamento, respeitando os princípios, obviamente, da universalidade, mas também tem que ser cada vez mais responsável. Há muitos investimentos que os municípios fazem, e aqui não estou, obviamente, a sinalizar nada em particular, que não são financiados. Portanto, nós próprios temos que dar um bocadinho ainda de mais relevância àquela que é a importância deste bem comum, e que, se não formos os primeiros a dar esse mesmo sinal, dificilmente as pessoas perceberão. E hoje ainda nós temos dificuldade, muita dificuldade por vezes, já foi aqui falado hoje, em que o senso comum valorize como deve valorizar a água como um bem indispensável. E isso às vezes é a missão difícil. E Paulo Valério, quando se fala-se da água, aqui partimos da água para várias temáticas que são relacionadas com a questão ambiental. Aliás, nunca é demais referir que o ambiente autonomizou-se na nossa legislação, portanto é digno de proteção como outros bens jurídicos, portanto daí a sua relevância. Agora, há outras questões que importa sublinhar. Por exemplo, foi recentemente anunciado que estão previstas centrais fotovoltaicas em Albufeiras e o Alqueva Madelas. O leilão abre em setembro. Como é que vê este anúncio, e estas centrais, na sua opinião, podem ou não vir a interferir com outros usos da Albufeira? Bom, haverá um painel a seguir, em que está representada também a EDIA, que se calhar é a empresa mais capacitada. Mas eu gostava de ouvir também a sua opinião sobre esta matéria. E, portanto, todas aquelas que possam ser as valências do empreendimento de fins múltiplos podem e devem ser exploradas, desde que não ponham em causa o principal motivo pelo qual a Albufeira foi criada, que foi de facto garantir abastecimento de água à população e à agricultura, com todas as vertentes depois que já referimos, laterais, mas muito importantes e complementares do empreendimento. E, portanto, se puder haver também um aproveitamento energético mais eficaz da Albufeira de Alqueva, através de centrais fotovoltaicas que não comprometam estas principais funções a que o Grande Lago se destina, então, naturalmente, que isso reduz custos para o país, reduz custos para as regiões e, portanto, para a própria empresa, para os próprios beneficiários dessa energia e, em última análise, portanto, é uma ideia que, a ser implantada, incrementada, pode ser mais um elemento valorativo deste magnífico lago, desta magnífica... E o que é que espera do Plano de Recuperação e Resiliência? Bom, o Plano de Recuperação e Resiliência deve, em primeiro lugar, ou o Plano de Recuperação e Resiliência ou o quadro financeiro plurianual, que caminha praticamente em paralelo, embora em termos de execução seja um pouco mais lento, responder à questão, isto agora em termos de municípios e de comunidades intermunicipais, à questão da solução da renovação das redes de água em baixa. Nós em Beja temos a dita, que eu já referi há pouco, a EMAS, a Empresa Municipal de Água e Saneamento, que é uma empresa autossustentável, é uma empresa que não dá prejuízo ao município, onde o município não injeta dinheiro, mas ainda assim não consegue gerar uma mais-valia que permita depois reinvestir na rede e modernizar a rede. Portanto, desse ponto de vista, vamos ter desafios muito significativos na próxima década, eu diria, e seria muito positivo que ou o Plano da Recuperação e Resiliência ou o quadro financeiro plurianual tenham uma resposta aos municípios para que possamos ter menor desperdício de água e para que possamos ter redes mais eficazes, porque na eficácia da gestão da água está também o futuro deste território. Carlos Pinto Sá, relativamente há pouco falava exatamente do Plano de Recuperação e Resiliência. Eu gostava que para o Alentejo Centro concretizasse exatamente o que é que pretendia, o que é que poderia valorizar para que, com os fundos que vêm de lá de fora, pudesse chegar à população de um modo mais palpável, porque muitas vezes fala-se em milhões, em projetos, e as pessoas não têm muitas vezes a noção do que é que chega até mim.
não é? É tal economia real que se fala. Portanto, o que é que espera que a população venha a adquirir e a ganhar? Muito sinteticamente, porque já não temos muito tempo. Muito rapidamente, como aliás tinha dito há pouco, sem dúvida o investimento das redes em baixa que é fundamental. Sim. E isso as populações sentirão imediatamente, porque haverá uma melhoria da qualidade da prestação do serviço, da qualidade da água e naturalmente um menor desperdício de água. Mas eu iria mais longe. No Alentejo nós temos esta enorme potencialidade que é o ambiente em termos globais. Somos uma das regiões melhor preservadas do ponto de vista ambiental da Europa e, portanto, os fundos têm que olhar globalmente essa situação. Estou-me a recordar, por exemplo, que nós temos nas nossas cidades e vilas zonas de ecologia urbana que precisamos exatamente tratar com a visão da água, da poupança de água, de outras origens de água, de ter a capacidade de utilizar a água de forma diferente, de forma eficiente, para dar qualidade de vida às populações. Eu julgo que por aqui, nesta perspectiva de garantir uma maior qualidade de vida, por exemplo, na transformação Sim. urbana, é uma aposta que poderia ser assumida pelo PRR. Francisco Narciso, pergunto-lhe também o que é que espera e também como, é uma pergunta 2 em 1, apesar de estarmos com pouco tempo, como é que podemos sensibilizar melhor as comunidades, a população, para evitar o tal desperdício, porque continuamos a falar de ambiente, sustentabilidade, etc., mas as ações não concretizam muitas vezes aquilo que dizemos. Por vezes limita-se a intervenção no setor, de facto, à componente da infraestrutura. E, de facto, o setor tem que se atuar em várias dimensões. E a dimensão do trabalho com as comunidades, a maior interação com as comunidades é um ponto-chave. Trabalhar ao nível de pequenos aglomerados, de facto, por exemplo, os exercícios de escassez, de crises da água, porque não tínhamos dúvidas, quer dizer, elas vão ser mais frequentes e vão tender a ser mais intensas. E, ao mesmo tempo, pensarmos como é que podemos melhorar os nossos hábitos para, de facto, antecipar essas crises. E esse é um ponto-chave, assim como parcerias, a interação com atividades económicas, ajudá-los a evitar descargas, por exemplo, indevidas ao nível das massas de água, que degradam as massas de água e, por vezes, precisam de ajuda para, de facto, evitar essas situações e, de facto, que a água, de facto, não se degrade e fique disponível para todos. Meus senhores, muito obrigada. Acabou o nosso tempo. Foi um gosto tê-los aqui connosco neste fórum, exatamente sobre sustentabilidade. Muito obrigada. Boa tarde. Sim, Catarina.